Capítulo 13. Minha primeira impressão foi a de estar sendo esmagado por alguma coisa, como meu pai, quando as bananas caíram em cima dele. Não podia me mexer, não podia gritar, não podia falar nada, não podia fazer nada. A gente estava só para voar na nave. Lá fora, através da janela, tudo que eu via era o céu azul. A espaçonave estava em movimento. Depois de algum tempo, a velocidade parece que diminuiu um pouco e as coisas se acalmaram. A Major Flint disse que a gente já podia tirar o cinto e continuar com o nosso trabalho, qualquer que fosse. Ela disse que agora a gente estava viajando na velocidade de 50 mil milhas por hora. Olhei para trás e não é que a Terra era somente uma bolinha, igualzinha como aparece naquelas fotos do espaço. Olhei em volta e lá estava aquele macaco grande, com a cara rabugenta e mal-humorada, encarando a Major Flint e a mim. Ela disse que talvez ele quisesse almoçar ou coisa assim, e para eu ir até lá e dar para ele uma banana, antes que ele ficasse com muita fome e fizesse algum estrago. Tinham preparado uma pequena sacola com comida para macaco. Dentro tinha bananas, alguns cereais, amoras ressecadas, folhas e merdas assim. Abri a sacola e comecei a remexer, buscando alguma coisa que fizesse o macaco feliz. Nesse meio tempo, a Major Flint falava no rádio com a torre de controle em Houston. Ouçam bem, disse ela, temos de fazer alguma coisa com esse macaco. Não é Sui, é um macho, e não parece nem um pouco contente por estar aqui. Pode até ficar violento. Levou algum tempo para a mensagem chegar lá e a resposta chegar para nós. Aí um cara lá embaixo disse, ora, um macaco é igual a qualquer outro macaco. Tá bom que é, a Major Flint disse. Se você estivesse nesse compartimento mínimo com essa coisa enorme, não estaria falando assim. Depois de 1 ou 2 minutos, a gente ouviu uma voz que crepitava no rádio. Ouça, as ordens são de não falar com ninguém sobre isso, senão vão rir da gente. Para todos os efeitos, esse macaco é Sui, independente do que tem entre as pernas. A Major Flint olhou para mim e balançou a cabeça. Está bem, sim senhor, ela disse, mas vou manter esse troço amarrado enquanto estiver aqui comigo, entendeu? E da torre de controle chegou uma palavra, certo. Na verdade, depois que você se acostuma, é de certa forma divertido estar no espaço. Não tem gravidade, e aí a gente pode flutuar pela nave toda, e a paisagem é incrível. Lua e sol, terra, estrelas. Ficava imaginando onde estaria Jenny Curran e o que estaria fazendo. A gente girava e girava em torno da Terra. O dia e a noite, as horas passavam como que punham uma nova perspectiva nas coisas. Quer dizer, ali estava eu fazendo aquilo, mas quando voltasse, ou melhor, se voltasse, o que ia acontecer? Ia começar um negócio de camarões? Ia procurar Ginny? Ia tocar com The Crack Eggs? Faria alguma coisa para tirar minha mãe do asilo de pobres? Tudo era muito estranho. A Major Flint tirava uma soneca ou outra sempre que podia, e quando não estava dormindo, estava se queixando. Reclamava do macaco, reclamava dos palermas que estavam na torre de controle, reclamava de não ter onde se maquiar, reclamava de eu comer fora da hora do almoço ou do jantar, mas afinal, droga, tudo que tinha para comer era só granola mesmo. Eu não quero me deixar demais, mas bem que podiam ter escolhido uma mulher mais bonita, ou pelo menos que não reclamasse tanto, né? Além disso, vou dizer mais uma coisa. Esse macaco também não era nada atraente. Primeiro, eu dei para ele uma banana, certo? Ele agarrou a banana e começou a descascar ela, mas aí pôs ela no chão. A banana começou a flutuar pela cabine da espaçonave e eu tive de pegar ela. Dei para ele de novo, que começou a amassar com os dedos e a espalhar ela para tudo que é lado. E eu tinha de limpar tudo aquilo. Além disso, ele queria atenção o tempo todo. Sempre que era deixado sozinho, começava a fazer mau barulho e a trincar os dentes. Depois de algum tempo, deixava a gente louco. Finalmente peguei minha gaita e comecei a tocar. Acho que era Home on the Range, e o macaco se acalmou um pouco. Aí toquei mais um pouco, coisas como The Yellow Rose of Texas, Dream of Ginny, With the Light Brown Hair,
O macaco ficou ali olhando para mim, tranquilo, como um bebê. Esqueci que tinha uma câmera de TV na nave e o pessoal no centro de controle assistiu a tudo. Na manhã seguinte, quando acordei, alguém pôs a câmera lá de baixo, em Houston, um jornal para a gente ver. A manchete dizia: idiota toca música no espaço para acalmar macaco. Esse era o tipo de merda com que eu ia ter de lidar. Mas, de qualquer modo, as coisas estavam indo bem, a não ser que reparei que Sui olhava para Major Flint de maneira estranha sempre que ela chegava perto. Ele se empertigava, estendia o braço como se quisesse agarrar ela ou coisa assim, e ela começava a reclamar dele. Fique longe de mim, sua coisa horrorosa, não toque essas mãos em mim. Mas Sui tinha alguma coisa em mente, disso eu tinha certeza. Não demorou e descobriu o que era. Eu tinha ido para trás de uma pequena divisória, para mijar em particular, quando de repente eu ouvi a confusão. Estiquei a cabeça para fora da divisória e Sui tinha conseguido agarrar a Major Flint e metido a mão na roupa espacial dela. Ela berrava estrondosamente, batia na cabeça de Sui com o fone do rádio. Então saquei qual era o problema. Nesses quase 2 dias que a gente estava no espaço, Sui tinha ficado amarrado no assento, sem ter tido chance nem de dar uma mijadinha. E eu bem que sabia como era isso. Ele devia estar para explodir. Bem, só sei que fui até lá e afastei ele da Major Flint, que continuava a berrar e a chamar ele de animal nojento e merdas assim. Quando se soltou, a Major Flint foi lá para frente da cabine, baixou a cabeça e começou a soluçar. Desamarrei Sui e levei ele para trás da divisória. Achei uma garrafa vazia onde ele mijar, mas depois que terminou, ele pegou a garrafa e jogou ela num painel de luzes coloridas e ela partiu em pedaços e o xixi tudo começou a flutuar pela nave. Aí pensei, que isso se dane. Comecei a levar Sui de volta para o assento quando vi uma grande gota de xixi indo direto na direção da Major Flint. Parecia que ia bater na nuca dela. Daí soltei Sui e tentei desviar a gota com uma rede que deram para a gente pegar coisas que flutuavam. Mas no momento em que eu ia pegar a gota com a rede, a Major Flint se sentou e se virou e a gota bateu direto na cara dela. Ela começou a berrar de novo. Enquanto isso, Sui estava estraçalhando os fios do painel de controle. Major Flint gritava: faça ele parar! Pare ele! Mas antes que a gente pudesse se dar conta, faíscas e coisas assim voavam dentro da nave e Sui pulava, despedaçando a merda toda. Uma voz no rádio queria saber: que diabo está acontecendo aí? Mas àquela altura era tarde demais. A espaçonave balançava de ponta a ponta e lançava eu, Sui e a Major Flint como se a gente fosse uma rolha de cortiça. Não dava para segurar nada, não dava para desligar nada, não dava nem para ficar de pé, nem sentado. No rádio, a voz do centro de controle disse: notamos um certo probleminha de estabilização da nave. Forrest, pode inserir manualmente o programa D6 do computador a este bordo? Merda. Ele só podia estar brincando. Eu rodopiava que nem uma bola de efeito e tinha um macaco selvagem solto para eu apanhar. A Major Flint berrava tão alto que eu não conseguia escutar e nem pensar em nada. Mas o ponto central dos seus berros parecia ser que a gente ia bater e incendiar. Consegui dar uma olhada pela janela e, de fato, as coisas não pareciam nada bem. A Terra se aproximava numa velocidade tremenda. Não sei como eu consegui chegar ao computador e me segurar no painel com uma mão. Enquanto com a outra inseria o D6, era um programa feito para aterrissar a espaçonave no Oceano Índico, no caso da gente ter problemas, que certamente era o caso. A Major Flint e Sui tentavam se segurar desesperadamente, mas ela gritou: "O que está fazendo?" Quando eu disse, ela falou: "Deixa isso para lá, seu estúpido. Já passamos pelo Oceano Índico. Espera até a gente dar outra volta e ver se dá para descer no Pacífico Sul." Acreditem ou não, não leva muito tempo para dar a volta ao mundo quando se está dentro de uma espaçonave. A Major Flint agarrou o fone do rádio e gritava que a gente estava indo mergulhar ou se espatifar ao sul do Oceano Pacífico e que fossem buscar a gente o mais rápido possível. Eu apertava os botões como loucos e a Terra ficava cada vez mais perto. Sobrevoamos uma coisa que a Major Flint achou que se parecia com a América do Sul e aí, de novo, só se via água.
com o Polo Sul à nossa esquerda e a Austrália logo à frente. Aí ficou tudo muito quente, uns barulhos engraçados vinham do lado de fora da espaçonave, que começou a tremer e assoviar, e a Terra estava logo ali na frente. A Major Flint gritou para mim: "Puxa a alavanca do paraquedas!" Mas eu estava preso no meu assento. Ela estava impressionada no teto da cabine, daí que parecia que ia ser o nosso fim, já que íamos a 10 mil milhas por hora, direto para aquela grande bolha verde de terra no oceano. Se a gente batesse nessa velocidade, não ia sobrar sequer uma manchinha de graxa. Então, de repente, alguma coisa fez pop e a nave diminuiu a velocidade. Olhei em volta e que eu me dane se não era a Sui que tinha puxado a alavanca do paraquedas e salvado nossas vidas. Depois que tudo isso acabou, de vez em quando preciso me lembrar de dar uma banana para ele. Bem, mas a questão é que a espaçonave balançava para frente e para trás sob o paraquedas e parecia que a gente ia cair na grande bolha verde de terra. O que não era tão bom, já que a gente devia cair na água, onde tinha navios esperando, mas não tinha dado certo desde o instante em que pusemos os pés nessa geringonça. Por que daria agora? A Major Flint estava no rádio e dizia para o controle: "Estamos para aterrissar em algum lugar no norte da Austrália, fora do oceano, mas eu sei bem onde." Alguns segundos depois, uma voz respondeu: "Se não tem certeza de onde está, por que não olha pela janela, sua pateta?" Então a Major Flint foi olhar na janela e disse: "Cristo, parece Bornéu ou sei lá onde." Mas quando tentou falar isso para o controle, o rádio emudeceu. Agora a gente estava bem perto da Terra. A espaçonave continuava a balançar debaixo do paraquedas. Lá embaixo só se via a selva e montanhas, além de um pequeno lago que era meio marrom. Não dava para ver direito o que acontecia do lado do lago. Nós três, eu, Sui e a Major Flint, estávamos com o nariz achatado na janela, olhando para baixo, e de repente a Major Flint gritou: "Meu Deus, não é Bornéu! É a maldita Nova Guiné, e toda essa merda no solo deve ser um dos cultos ao carregamento ou coisa parecida." Eu e Sui olhamos firmes para baixo, e lá no solo ao lado do lago, olhando de volta para a gente, tinha mais ou menos uns 1000 nativos, todos com os braços levantados na nossa direção, usavam saiotes de plantas e o cabelo eriçado, alguns carregavam escudos e lanças. "Droga!" Eu falei. "O que você disse que era?" "O culto ao carregamento", ela respondeu. Na Segunda Grande Guerra, a gente costumava lançar pacotes de doces e coisas assim para esses selvagens, para que eles ficassem do nosso lado. Achavam que era Deus, ou sei lá o que mandava essas coisas, e desde então esperavam que a gente retorne. Construíram pistas e tudo. Está vendo? Tem uma área de aterrissagem assinalada com aquelas grandes marcas redondas e pretas. Aquelas coisas estão me parecendo mais panelas para cozinhar, eu disse. "Sim, um pouco. É verdade", a Major Flint disse curiosamente. "Os canibais não são daqui?" Perguntei. "Acho que logo vamos descobrir", disse ela. A espaçonave oscilava gentilmente na direção do lago. E logo antes da gente bater no solo, eles começaram a bater nos tambores e mexer a boca para cima e para baixo. Não dava para ouvir nada, pois a gente estava na cápsula, mas isso não era problema para a nossa imaginação. Capítulo 14. A aterrissagem no pequeno lago não foi tão ruim. Teve uma pancada forte e barulhenta na água. E estava lá a gente na terra outra vez. Ficou tudo em silêncio e eu e Sui e a Major Flint espiamos pela janela. Tinha uma tribo inteira de nativos a uns 4 metros da margem, olhando para a gente, e pareciam ser os caras mais selvagens que se podia imaginar. Faziam cara feia, se inclinavam para frente, para ver quem a gente era. A Major Flint disse que era que talvez estivessem chateados porque a gente não tinha jogado nada da nave, mas que ia pensar com calma no que fazer, já que, se até agora a gente, de certa forma, tinha conseguido se sair bem, não queria fazer nenhum movimento em falso com essas assombrações. Uns 7 ou 8 dos maiores deles pularam para a água e começaram a puxar a nave para a terra. A Major Flint continuava sentada, pensando no que fazer. Quando bateram forte na porta da nave, olhamos os três, um para o outro, e a Major Flint disse:
Ninguém faça nada. Podem ficar com raiva se a gente não deixar eles entrarem, eu disse. Fica bem quieto, ela disse. Talvez pense que não tem ninguém, vão embora. E aí ficamos esperando. Mas como não podia deixar de ser, dali a pouco, bateram de novo na porta. Eu disse, é indelicado não atender a porta. E a Major Flint falou baixinho para mim, cale-se, Palerma, não vê que essa gente é perigosa? Aí, de repente, Sui foi e abriu a porta, ele mesmo. Ali fora estava o maior negro que eu tinha visto desde o jogo contra aqueles patestas dos Nebraskas em Orange Bowl. Ele tinha um osso atravessado no nariz, usava um saiote de plantas, carregava uma lança, tinha uma porção de contas em volta do pescoço e o cabelo parecia um pouco com as perucas dos Beatles que o louco Tom, o Bedlam, usou na peça de Shakespeare. Esse cara ficou extremamente admirado ao dar de cara com Sui na porta da nave. Na verdade, estava tão surpreso que caiu duro. A Major Flint e eu espiamos de novo pela janela e quando os outros nativos viram o amigo desmaiado, fugiram para os arbustos e se esconderam. Acho que para esperar e ver o que ia acontecer. A Major Flint disse, fique parado, não faça nenhum movimento. Mas Sui pegou uma garrafa que estava ali, deu um pulo e entornou ela na cara do sujeito para acordar ele. De repente, o cara voltou assim e começou a salivar, a tossir, a cuspir, a balançar a cabeça de um lado para o outro. Tinha acordado, é certo, mas a garrafa que Sui tinha esvaziado na cara dele era a que eu tinha usado para mijar. Aí o sujeito reconheceu Sui, levantou as mãos e baixou o rosto no chão e começou a reverenciar ele como um árabe. Aí o resto dele saiu dos arbustos, se movendo lentamente e com medo, os olhos esbugalhados, prontos para atirar as lanças. O cara parou de fazer reverência, olhou para cima e viu os outros. Gritou alguma coisa e eles largaram as lanças, se aproximaram da nave e se agruparam em volta. Pareciam cordiais. A Major Flint disse, acho que é melhor sairmos e nos identificarmos. O pessoal da nave já vai chegar em poucos minutos para nos apanhar. Como ficou provado, essa foi a maior besteira que eu ouvi em toda a minha vida. Só sei que eu e a Major Flint caminhamos para fora da nave e todos os nativos faziam "oh" e "ah". O rapaz do chão olhava para a gente realmente intrigado. Mas aí ele se levantou e disse, olá, eu, um bom rapaz, vocês quem? E estendeu a mão. Apertei sua mão, mas aí a Major Flint começou a responder, tentando dizer que a gente era participante da missão de treinamento do voo espacial multiorbital, pré-planetário, subgravitacional e interesférico da NASA. O cara ficou ali, embasbacado, como se a gente fosse extraterreno. E aí eu disse, somos americanos. Imediatamente seus olhos se iluminaram e ele disse, não me diga, americanos? Que ótimo, nossa, fala inglês? A Major Flint perguntou. Claro, ele disse. Estive na América durante a guerra. Fui recrutado pelo Escritório de Serviços Estratégicos para aprender inglês e depois fui enviado para cá para organizar a guerrilha com o nosso povo contra os japoneses. Quando ouviu isso, os olhos de Sui aumentaram e brilharam. Mas para mim era engraçado, um cara tão animado falando bem o inglês e naquele fim de mundo. E aí eu disse, onde estudou? Bem, fui para Yale, amigão. Ele disse, bola, bola e tudo mais. Quando ele disse bola, bola, todos os outros negros começaram a cantar e os tambores recomeçaram até o rapaz mandar, com um gesto, eles fazerem silêncio. Meu nome é Sam, ele disse. Pelo menos era assim que me chamavam em Yale. Meu nome verdadeiro é muito complicado. Que bom que vieram. Aceitam um chá? Eu e a Major Flint olhamos um para o outro. Ela estava sem fala. Daí eu falei, sim, seria bom. Então a Major Flint recuperou a voz e disse num tom um tanto agudo, você não tem um telefone? Tem. O grande Sam franziu o senho, agitou as mãos, os tambores recomeçaram e fomos levados para dentro da selva, com todo mundo cantando bola, bola. Tinha uma pequena aldeia em plena selva, com choupanas e merdas assim, igualzinho nos filmes. E a do grande Sam era a maior de todas. Na frente tinha uma cadeira parecida com um trono. E quando 4 ou 5 mulheres, sem nada da cintura para cima, faziam o que ele dizia. Uma das coisas que ele disse foi para elas prepararem um chá para a gente. E aí ele apontou para as 2 pedras grandes
E eu e a Major Flint nos sentamos nelas. Sui tinha acompanhado a gente por todo o caminho, de mão dada comigo, e o grande Sam fez um gesto para que eles sentassem no chão. Esse macaco é fantástico, disse Sam. Onde conseguiram? Ele trabalha para a NASA, a Major Flint disse, e não parecia nem um pouco satisfeita com a nossa situação. Não diga, disse grande Sam. Ele é pago? Acho que ele gostaria de uma banana, eu disse. O grande Sam falou alguma coisa e uma das nativas buscou uma banana para o Sui. Sinto muito, grande Sam, disse, mas acho que não perguntei o nome de vocês. Major Janet Flint, Força Aérea dos Estados Unidos, número de série 04534573. É tudo que eu direi. Ah, minha cara, grande Sam disse, você não é minha prisioneira. Somos apenas uma pobre tribo atrasada. Alguns dizem que não progredimos muito desde a Idade da Pedra. Não somos ameaça para vocês. Não tenho mais nada a dizer até que possa usar o telefone. A Major Flint disse. Então, está bem, disse grande Sam. E você, jovem? Meu nome é Forrest. Falei. Mesmo? Ele disse. O nome foi tirado do famoso general da Guerra Civil, Nathan Bedford Forrest? Sim, eu disse. Que interessante, Forrest. Onde você estudou? Ia dizer que tinha estado na Universidade do Alabama por um tempo, mas aí decidi não arriscar e disse que tinha ido para Harvard, o que não deixava de ser verdade. Ah, Harvard, o grande Sam disse. Sim, conheço bem. São pessoas adoráveis mesmo, mas não tendo conseguido entrar para Yale, e aí deu uma risada bem alta. Você realmente parece alguém de Harvard. Não sei porquê, mas achei que ia ter problemas. Era final de tarde e o grande Sam mandou as nativas mostrarem onde a gente ia ficar. Era uma choupana com o chão sujo e uma pequena entrada, que de certa forma lembrava o galpão do rei Lear. 2 caras grandões com lanças ficaram de guarda na porta, no lado de fora. A noite toda os nativos bateram os tambores, cantaram bola bola. Dava para ver que tinham preparado um grande caldeirão e uma fogueira debaixo dele. Eu e a Major Flint não sabíamos o que pensar daquilo tudo, mas acho que Sui sabia, porque foi se sentar num canto sozinho e parecia mal-humorado. Já eram 9 ou 10 horas e eles ainda não tinham trazido comida para a gente. A Major Flint disse que era melhor eu pedir o jantar para o grande Sam. Eu estava na porta quando os 2 nativos cruzaram os lances na minha frente e eu estendi a mensagem e voltei para dentro. De repente me dei conta de por que não tinha oferecido jantar para a gente. A gente era o jantar. Uma perspectiva bastante sombria. Aí os tambores ficaram em silêncio e eles pararam de cantar bola bola. Ouvimos alguém lá fora grasnando, para alguém que grasnava de volta e que parecia ser o grande Sam. Isso continuou por algum tempo e acabaram se exaltando. Quando era impossível berrar mais alto ainda, ouvimos uma pancada forte, como se estivessem batido na cabeça de alguém com uma tábua ou coisa parecida. Ficou tudo em silêncio durante algum tempo e depois os tambores recomeçaram e as pessoas cantaram bola bola mais outra vez. Na manhã seguinte o grande Sam veio e disse: Olá, dormiram bem? Não, a Major Flint disse. Como esperava que a gente dormisse com toda essa barulheira? O grande Sam ficou com a cara magoada e disse: Desculpe, mas entenda, meu povo esperava bem um presente ou algo assim quando viram a nave caindo do céu. Estamos esperando desde 1945 pelo retorno de seu povo e seus presentes. Quando viram que não tinham trazido nada, naturalmente acharam que vocês eram presentes e se prepararam para cozinhar e comê-los, até que eu consegui convencê-los do contrário. Você está gozando com a minha cara, companheiro? A Major Flint disse. Pelo contrário, o grande Sam disse. Entenda, meu povo não é propriamente o que chamariam de civilizado, pelo menos nos padrões de vocês, já que tenho certa simpatia pela carne humana, especialmente carne branca. Está querendo dizer que são canibais? A Major Flint disse. O grande Sam deu de ombro. Exatamente. Isso é repugnante, disse a Major Flint. Ouça, deve cuidar para que nada nos aconteça e para que a gente saia daqui e volte à civilização. Um destacamento de busca da NASA está para chegar a qualquer momento. Exijo que nos trate com a dignidade que confere a qualquer nação aliada. Ah, disse o grande Sam, era exatamente isso que eles tinham em mente ontem à noite. Olha aqui, disse a Major Flint.
Exijo que sejamos libertados imediatamente e que autorize nossa ida à cidade mais próxima que tenha um telefone. Receio, disse Grande Sam, que isso não seja possível. Mesmo que fossem soltos, os pigmeus o pegariam antes que tivessem penetrado com 100 metros na selva. Pigmeus? Disse a Major Fringe. Estamos em guerra com os pigmeus há muitas gerações. Certa vez alguém roubou um porco, acho. Ninguém lembra quem ou onde. Perdeu-se na lenda. Mas estamos virtualmente cercados de pigmeus e sempre foi assim desde que nos lembramos como povo. Bem, disse a Major Fringe, é melhor nos arriscarmos com os pigmeus do que com um bando de canibais malditos. Os pigmeus não são canibais, são? Não, senhora, disse o Grande Sam. São caçadores de cabeça. Formidável, a Major Fringe disse irritada. Bem, na noite passada, o Grande Sam disse, consegui salvá-los da panela, mas não sei por quanto tempo. Eles estão decidido a tirar algum proveito do aparecimento de vocês. Mesmo? Disse a Major Fringe. Como, por exemplo? Bem, para começar, o macaco. Acho que gostariam, no mínimo, de poder comê-lo. O macaco é propriedade exclusiva dos Estados Unidos da América, disse a Major Fringe. Contudo, disse o Grande Sam, acho que seria um gesto diplomático de sua parte. Sui franzia o senho, balançava a cabeça lentamente e olhava tristemente para o lado de fora. Nesse caso, continuou o Grande Sam, acho que enquanto estiverem aqui, talvez devessem trabalhar um pouco para nós. Que tipo de trabalho? Disse desconfiada a Major Fringe. Bem, disse o Grande Sam, plantar, agricultura. Ouça, há anos tento melhorar a condição degradante do meu povo. Há pouco tempo tive uma ideia. Se pudéssemos tirar vantagem do solo fértil e aplicar algumas das técnicas modernas de agronomia, poderemos sair dessa situação difícil e assumir um papel no mercado mundial. Resumindo, abandonar essa economia atrasada e caduca e nos tornarmos um povo culto, viável? Que tipo de plantação? A Major Fringe perguntou. De algodão, minha cara, algodão. O rei das sementes lucrativas. A planta que construiu um império em seu país há alguns anos. Está achando que a gente vai plantar algodão? Pode apostar que sim, irmã, o Grande Sam disse. Capítulo 15. Bem, ali estávamos nós, plantando algodão. Acres e acres e acres de algodão. Era algodão para tudo que é lado. Só tinha certeza de uma coisa. Se a gente conseguisse sair daquela, eu nunca ia querer ser plantador de algodão. Aconteceu muita coisa depois desse primeiro dia na selva, como o Grande Sam e os canibais. Primeiro, a Major Fringe e eu convencemos o Grande Sam a não dar o pobre Sui para a tribo dele comer. Convencemos ele de que Sui ia ser muito mais útil na plantação do que como refeição. E assim Sui passava o dia todo plantando algodão com a gente, usando um grande chapéu de palha e carregando um saco de aniagem. Além disso, lá pela terceira ou quarta semana que a gente estava ali, o Grande Sam veio à nossa choupana e disse: Forrest, bom garoto, você joga xadrez? Não, eu disse. Bem, você é um homem de Harvard, talvez queira aprender, ele disse. Balancei a cabeça e foi assim que aprendi a jogar xadrez. Toda noite, quando a gente tinha acabado o trabalho nos campos de algodão, o Grande Sam preparava o tabuleiro, a gente sentava em volta do fogo e jogava até tarde. Ele mostrou para mim todos os movimentos e nos primeiros dias me ensinou estratégia. Mas depois ele parou de fazer isso porque eu venci uma ou duas partidas. Depois de algum tempo, as partidas foram ficando mais demoradas. Às vezes duravam vários dias, quando o Grande Sam não conseguia decidir que movimento fazer. Ele estudava as peças, depois fazia alguma coisa com uma delas, mas eu sempre conseguia derrotar ele. Às vezes ele ficava realmente com muita raiva dele mesmo, e batia nos pés com uma vara e com a cabeça na parede, e coisas assim. Para um homem de Harvard, você é um jogador de xadrez muito bom, ele dizia. Ou então, olha aqui, Force, por que você fez esse último movimento? Eu não dizia nada, ou então balançava os ombros, o que deixava o Grande Sam uma fera. Um dia ele disse, sabe, Force, realmente fico feliz que tenha vindo para cá. E eu tenha com quem jogar xadrez. Sou feliz por ter salvo você da panela.
A única coisa que falta é que realmente gostaria de ganhar, nem que fosse só uma vez. Ao dizer isso, o grande Sam lambia os beiços, e eu não precisava ser nenhum idiota para perceber que se deixasse ele ganhar só uma vez, ele ficaria satisfeito e eu viraria seu jantar. Isso, de certo modo, me fez ficar com os olhos bem abertos. Se entende o que eu quero dizer? Nesse meio tempo, uma coisa muito estranha aconteceu com a Major French. Um dia, ela voltava do campo de algodão comigo e com Sui, quando um grande braço preto saiu de uma moita e fez um sinal para ela. Eu e Sui paramos e a Major French foi até a moita e disse: "Quem tá aí?" De repente, o grande braço preto se estendeu e agarrou a Major French e levou ela para a moita. Sui e eu olhamos um para o outro e aí corremos para onde ela estava. Sui viu ela primeiro. E eu ia pular na moita quando Sui me parou. Ele balançou a cabeça e fez sinal para eu ir embora. Aí a gente se afastou um pouco e esperou. Dava para ouvir tudo que é tipo de barulho vindo dali e a moita tremia como uma louca. Finalmente entendi o que estava acontecendo. Mas pelo barulho da voz da Major French, não parecia que ela estava correndo perigo. Então Sue e eu seguimos para a aldeia. Mais ou menos uma hora depois, a Major French chegou com um cara enorme que ria de orelha a orelha. Ela tinha levado ele pela mão. Entrou com ele na choupana e disse: "Force, quero que conheça Glurk." E fez ele avançar. "Oi?" eu disse. Eu já tinha visto aquele sujeito na aldeia. Glurk ria e balançava a cabeça, e eu balancei de volta, quanto a Sue coçava o saco. Glurk pediu para eu morar com ele, ela disse. E acho que eu vou, já que aqui é um pouco apertado para 3, não acha? Balancei a cabeça. Force, não vai contar a ninguém sobre isso, vai? A Major French perguntou. A quem diabos ela estava achando que eu ia contar? Era só o que eu queria saber. Mas eu apenas fiz que não com a cabeça e a Major French pegou suas coisas e foi com o Glurk para a casa dele. E foi assim que aconteceu. Os dias, os meses e finalmente os anos vinham e iam todos os dias e eu, Sue e a Major French trabalhávamos nos campos de algodão e eu comecei a me sentir como o tio Remus ou alguém parecido. À noite, depois de eu acabar de vencer o grande Sam, ia para a cabana com Sue e a gente ficava ali à toa. Chegou ao ponto da gente conseguir conversar um com o outro, grunhindo, fazendo caretas, mexendo com as mãos. Depois de muito tempo, consegui juntar os pedaços da história da vida dele, que se revelou quase tão triste quanto a minha. Quando ele era um macaquinho, sua mãe e seu pai estavam andando pela selva quando uns caras vieram, jogaram uma rede em cima deles e doparam eles. Ficou com uma tia e um tio até que mandaram ele embora porque comia muito. Desde então, ele vivia sozinho. Vivia bem, só se balançando nas árvores e comendo bananas, até que um dia ficou curioso em saber o que estava acontecendo no resto do mundo e se balançou de árvore em árvore até chegar numa aldeia perto do fim da selva. Estava com sede, então desceu e foi até um riacho beber água. Aí apareceu um cara remando uma canoa. Sue nunca tinha visto uma canoa, por isso ficou ali observando e o cara remou para perto dele. Ele achou que o sujeito queria dar uma carona, mas deu uma pancada na sua cabeça com um remo, amarrou ele e depois ele só se lembra de quando foi vendido para alguém e exibido em Paris. Na exibição tinha um outro orangotango que se chamava Doris, que era uma das macacas mais bonitas que ele tinha visto. Pouco tempo depois eles se apaixonaram. O cara que organizava a exibição levou eles pelo mundo. E em todo lugar por que passavam, a principal atração eram os dois juntos numa jaula, de modo que todo mundo pudesse ver eles trepando. Esse era o tipo da exibição. Apesar de ser um pouco constrangedor por Sue, era a única chance que os dois tinham. Certa vez estavam se exibindo no Japão e um sujeito procurou o diretor do show e fez uma oferta para comprar Doris. Então ela foi embora e Sue não sabia mais para onde. Ele ficou sozinho. Isso fez com que mudasse definitivamente de atitude, se tornou rapugento e quando era exibido, rosnava, resmungava. Finalmente começou a pegar a merda e jogar ela pelas grades da jaula, nas pessoas que tinham gastado seu precioso dinheiro para ver como o orangotango agia. Depois de algum tempo,
O cara da exibição ficou de saco cheio e vendeu. Sui para o pessoal da NASA e assim ele foi parar ali. Eu entendi um pouco como ele se sentia, porque ele continuava infeliz e solitário por causa da Doris e eu por causa da Jeanne Curran. Não tinha um dia que eu não pensasse em como ela estaria. Mas lá estávamos nós dois presos no fim do mundo. A aventura da plantação de Grande Sun estava além da imaginação. A gente tinha semeado e colhido montes e montes de algodão que eles armazenavam em grandes palhoças fincadas no chão. Certo dia, finalmente, o Grande Sun disse que iam construir um barco grande, uma barcaça, para carregar o algodão e tentar atravessar a região dos pigmeus até onde a gente pudesse vender ele e ganhar uma fortuna. Já tenho tudo planejado, disse o Grande Sun. Primeiro a gente vende tudo no leilão e pega o dinheiro. Depois usa esse dinheiro para comprar as coisas que meu povo precisa. Perguntei o que era e ele disse: você sabe, amigão, colares e bugigangas, talvez um espelho ou dois, ou um rádio portátil. Quem sabe uma caixa dos bons charutos cubanos, hein? Uma ou duas de bebida. Bem, era esse o tipo de negócio em que a gente estava metido. Mas de qualquer maneira, os meses passavam e a gente estava fazendo a última colheita da estação. O Grande Sun tinha acabado de construir a barcaça na qual a gente ia atravessar a região dos pigmeus para chegar na cidade, e na noite antes da nossa partida, ele dançou numa grande quadrilha para celebrar a coisa toda e para afastar os maus espíritos. A tribo toda se sentou em volta do fogo cantando "Bola, bola" e batendo nos tambores. Também tinham trazido o grande caldeirão e botado ele sobre o fogo, fumegando e borbulhando, mas o Grande Sun diz que era só um gesto simbólico. A gente estava lá jogando xadrez e vou dizer uma coisa. Eu estava tão excitado que quase explodia. Só bastava a gente chegar perto de uma cidade para se mandar. Sui sabia disso, porque estava sentado ali com um largo sorriso na cara e se coçando debaixo dos braços. Jogamos umas 2 partidas e já estava terminando a outra quando de repente olhei para o tabuleiro e que um raio me parta se o Grande Sun não tinha me posto em xeque. Ele sorria tão largo que no escuro só se viu os dentes dele. Eu tinha de sair daquela situação rápido. O único problema é que não podia, enquanto eu me distraía, já contando com o ovo na galinha, tinha me colocado numa posição impossível. Não tinha saída. Estudei aquilo por um instante, meu rosto foi iluminado como o dia pelo reflexo do sorriso do Grande Sun, e aí eu disse: olha, eu preciso mijar. O Grande Sun concordou com a cabeça, sem parar de sorrir. Eu vou dizer uma coisa, que eu me lembre, foi a primeira vez que dizer algo assim me tirou de uma enrascada, em vez de me meter nela. Fui para trás da choupana, fiz xixi, mas aí em vez de voltar para jogar, fui até Sue e expliquei qual era a situação. Depois fui escondido até a cabana do Gluck, cochichei para Major French. Ela saiu e contei também para ela e disse que era melhor a gente dar o fora dali antes que todos nós fôssemos escaldados ou coisa parecida. Bem, decidimos escapar o mais rápido. Gurk disse que vinha junto porque estava apaixonado pela Major French. Não importa como ele se expressou, só sei que nós 4 começamos a sair escondidos da aldeia e a descer para a margem do rio. A gente estava entrando numa das canoas quando de repente eu olhei para cima e dei de cara com o Grande Sun e mais uns 1000 nativos com cara de maus e desapontados. Essa não, amigão, ele disse. Achou mesmo que ia conseguir passar a perna nesse demônio velho? E eu disse, a gente só ia dar uma voltinha de canoa ao luar, entende o que eu quero dizer? Sim, ele disse. Ele entendia o que eu queria dizer. Aí ele agarrou a gente e arrastou de volta para a aldeia, tudo vigiado por um guarda armado. O caldeirão fervia e fumegava incrivelmente e amarraram a gente em estacas. A perspectiva não era nada otimista. Bem, amigão, disse o Grande Sun. Realmente é uma mudança infeliz dos acontecimentos, mas encare da seguinte maneira. Pelo menos terá o consolo de saber que alimentará 1 ou 2 bocas famintas. Além disso, tenho de dizer que você é o melhor jogador de xadrez que já conheci e olha que eu fui o campeão do xadrez de Yale durante os 3 ou 4 anos que estive lá. Quanto à senhora, ele disse para Major French,
Lamento terminar com seu pequeno affair d'amour com Gurk, que aqui está, mas sabe como é, não? Não sei não como é, selvagem desprezível, disse a Major French. Afinal, quem pensa que é, devia ter vergonha de si mesmo. Talvez a gente possa servir a senhora e Gurk no mesmo prato? O grande Sam disse com um risinho. Carne branca e carne vermelha. Pessoalmente, comerei uma coxa ou possivelmente um peito. Isso sim seria perfeito. Seu cretino vil, execrável, disse a Major French. O que quiser, disse o grande Sam. E agora ao banquete. Começaram a desamarrar a gente e um bando de negros nos arrastou para o caldeirão. Primeiro levantaram o pobre Sui, porque o grande Sam disse que ele daria uma boa quantidade. E estavam segurando ele em cima do caldeirão e prestes a jogar ele lá dentro quando, imaginem só, uma flecha surgiu sei lá de onde, bateu num dos caras que levantavam Sui. O cara caiu e Sui em cima dele. Aí choveu mais flechas vindo do extremo da selva. Todo mundo entrou em pânico. São os pigmeus, gritou o grande Sam. Peguem as armas. Todo mundo correu para pegar as lanças e as facas. Já que a gente não tinha nem lança nem faca, a Major French e eu, Sui, Gurk, disparamos de novo para o rio, mas a gente não tinha corrido nem 3 metros quando de repente fomos apanhados pelos pés por algum tipo de armadilha colocado nas árvores. A gente estava ali pendurado de cabeça para baixo, feito morcego, e o sangue todo escorrendo para a cabeça, quando um cara pequenininho saiu da moita e começou a rir como um bobo da gente. Tudo que é tipo de barulho dos selvagens era ouvido na aldeia, mas, depois de algum tempo, ficou tudo em silêncio. Aí um bando de outros pigmeus veio e cortou a corda que pendurava a gente e amarrou nossas mãos e os pés e levou a gente para a aldeia. Que espetáculo! Tinham capturado o grande Sam e todos os seus nativos e amarrado as mãos e os pés deles também. Dava a impressão que iam jogar eles no caldeirão borbulhante. Bem, amigão, disse o grande Sam, parece que foi salvo na hora, hein? Fiz que 5 a cabeça, mas não tinha certeza se era só da frigideira e não do fogo. Vou lhe dizer uma coisa, disse o grande Sam. Parece que é o fim para mim e meus companheiros, mas talvez você tenha uma chance. Se conseguir pegar a gaita e tocar 1 ou 2 músicas, pode ser que se salve. O rei dos pigmeus é louco por música americana. Obrigado, eu disse. Não há de que, amigão, o grande Sam disse. Levantaram ele bem alto e estavam segurando ele em cima do caldeirão quando, de repente, ele gritou para mim. Cavalo para Bispo 3. Depois, Torre 10 para Rei 7. Foi assim que venci você. A gente ouviu a pancada na água fervendo e aí todos os nativos do grande Sam, amarrados, começaram a cantar bola, bola. Novamente. As coisas pareciam estar perdidas para nós todos.